Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é André Latini. Nós somos o grupo Bula da Alma. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de prevenção ao suicídio. Nós estamos fazendo a leitura do livro Céu e Inferno, na sua parte segunda, no capítulo 5, sobre os suicidas. Parte essa que achamos importante fazer a leitura e interpretação na medida em que foram trazidos os relatos daqueles aos quais cometeram o suicídio e através da comunicabilidade com os mortos, por meio da mediunidade, estas pessoas nos trouxeram seus relatos de acordo com os atos que tomaram ao longo da sua vida. Hoje vamos falar sobre o item do pai e o conscrito. Vamos fazer a leitura neste momento. O pai conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se de sua sorte no mundo espiritual. Então aqui vale a pena nós pararmos um pouquinho e comentarmos um pouco essa parte. Então, primeiro, aqui está falando a respeito da Guerra da Itália, sobre a unificação, do qual a França fez parte através da sua aliança, enviando tropas. E neste caso, esse jovem foi convocado como soldado para lutar nessa guerra. E aí foi feita a evocação, ou seja, Kardec também usava de critérios para entrar com essa comunicabilidade com os espíritos. Então, um parente solicitou que fosse feita a evocação desse espírito para saber como foi sua situação, como estava a sua situação, uma vez que a sua intenção não era a destruição do corpo, mas sim isentar o filho do serviço militar, considerando que a guerra seria a morte e as dificuldades para esse ente tão amado para ele, seja o que era o seu filho único. E para se acontecer a evocação, Kardec também entrava em contato com seus guias, ou seus mentores, melhor dizer, que no caso São Luís, para saber se essa evocação era possível ser feita ou não. Daí que vem a resposta. A São Luís: poderei dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? Resposta: sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Evocação. Resposta: obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Então, aqui interessante é que nos traz o relato, né, com esse comentário, nessa grafia diferente, do próprio Kardec. Então fica claro aqui que ele gostava muito de se utilizar da psicografia para observar como é que estavam os traços, como que estava a condição do espírito manifestada através da escrita do médium. E aí é que nos mostra que ele não conseguiu escrever a palavra Deus, dada a sua situação. E ao mesmo tempo também vale a pena lembrar e observar aí o quanto que São Luís nos dá a informação preciosa de que todo espírito, quando no plano espiritual e diante dos seus acertos e desacertos na terra, ou nas suas experiências carnais, muito se alivia e muito ganha quando fazemos a prece por eles. Daí que vem de todas as tradições milenares, de todas, ou grande maioria das religiões, no qual se fala para
estender as orações para as almas perdidas, para os espíritos decaídos, para as almas penadas, qualquer que seja o nome. É muito importante lembrarmos disso. Não vão existir também os seres que vão estar na perdição total ou esquecidos por Deus. A oração vai ser uma força muito potente para eles. Continuando. 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste escrever. Respostas: são indigno de escrever. 3. Disseste que sofreis. Compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? Resposta: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Então aqui vale a pena outra observação para pensarmos. Primeiro, o suicídio em si, a destruição do corpo, a interrupção da prova, como quer que possamos dizer, não é um ato único de simples julgamento. Não suicida e pronto, acabou. Então vão existir os agravantes e os atenuantes em relação à conduta. Da mesma forma com todos os nossos atos aqui na Terra, independente do suicídio. Toda a nossa conduta, todos os nossos erros e acertos vão ter, de igual forma, todos atenuantes e agravantes. E a princípio, neste caso, apareceria como atenuante o amor ao filho e a vontade de um pai querer proteger o filho do futuro ou da morte iminente. E ele continua. 4. Podeis escrever-nos essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Então aqui mais uma vez um relato de um espírito em que perdeu ou interrompeu a existência antecipadamente e que tem o sofrimento do abandono prematuro desse corpo. 5. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho ou concorreram para ele outras razões? A resposta: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Então ele diz aqui que será abreviada, mas não será retirada. Ele terá que também cumprir ou resgatar, ou como dizemos, vai ter que trabalhar e aperfeiçoar para resgatar essa situação. Outro ponto que vale a pena pensarmos muito bem em relação à nossa conduta, a nossa vida do dia a dia, são essas nossas inspirações. Como ele mesmo diz, inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Então, que observemos bem no nosso dia a dia, as nossas intuições, todos os convites que recebemos, dos quais falamos dos pequenos milagres do dia a dia, em que recebemos essas inspirações para o bem e para o mal. E neste caso, este pai, embora pelo amor ao filho, deixou-se inspirar por ideias que levaram à sua derrocada ou a interromper o seu contrato na sua existência terrestre. Então, que observemos bem, que comecemos a pensar também sobre essas inspirações, que, embora grandiosas, muitas vezes nos trazem grande tristeza e consequências para a nossa existência. Que possamos fazer as nossas preces, pedir a verdadeira inspiração, se assim pudermos dizer, para os nossos queridos anjos da guarda e os bons espíritos que nos velam e guardam. Porque o tempo todo nós temos essa oportunidade de seguir para o caminho do bem ou muitas vezes para este caminho da ignorância. 6. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Resposta: não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe e que é um alívio para mim. 7. Há pouco
não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resposta: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Então, aqui, nessa pergunta 7, vale a pena também pensarmos um pouco mais sobre as comunicações espíritas. Muitas das vezes, espíritos mistificadores se utilizam da palavra Deus, da palavra de espíritos venerados, de pessoas nobres que passaram pela terra, sem o menor escrúpulo. Embora sejam espíritos sofredores, espíritos levianos e ignorantes, se utilizam dessa palavra com muita tranquilidade. Daí que vem a pergunta de Kardec: se alguns espíritos conseguem escrever e falar como se fossem entes nobres, porque este não estava conseguindo, embora a pena dele, né, ou as suas consequências dos atos fossem menores. Né? Item 8. Pois então fazei esses esforços para escrevê-los, porque estamos certos de que sereis aliviados. O espírito acabou por traçar essa frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Então, aqui duas coisas. Primeiro, a grafia, a forma como o médium escreveu, a dificuldade que o espírito teve em transmitir esse pensamento, e o próprio pensamento dele, no qual começa a se arrepender ou entender as consequências do ato impensado ou do ato mal inspirado, por assim dizer. 9. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondeste à nossa evocação, e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Resposta: sim, obrigado. Então, daí a importância também que temos nas orações para todos esses espíritos, que outrora eram considerados como segregados e que não mereciam nem orações, que eram separados, né, até mesmo das benesses do céu, das benesses do grande Criador, que é Deus. E aqui vemos que cada um segundo as suas obras, que a única diferença que ele terá. Esse pai terá mais dificuldade no seu processo evolutivo, no qual terá que retornar em várias encarnações para poder resgatar ou para poder aprender melhor a valorizar a vida e o contrato que temos aqui de amor, de felicidade e de crescimento em conjunto, neste caso em família, no qual ficou a mãe, o filho, em condições, embora longe da guerra, acredito que em condições lastimáveis, dado o fato. A São Luís, item 10. Podeis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta: este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não pune senão de acordo com suas obras. Ou seja, embora ele tenha tido uma atitude louvável, ele ainda assim mesmo cometeu um crime e deverá buscar a reparação. E aqui, o que vale a pena, que achei interessante até nessa parte, são justamente os comentários que Kardec faz. Vamos dar aqui essa grafia diferente. Não é a psicografia, né? Simplesmente a grafia da edição. Observações. À primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poder-se considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez tenha impedido a realização dos destinos do filho. Ademais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fosse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado, e merece indulgência,
mas o mal é sempre o mal. E se não fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. O mal provocado, desculpa, a mãe que mata o filho, crente de o enviar ao céu, seria menos culpada por tê-lo feito com boa intenção? Aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio, mais severamente punido, é o resultante do desespero, que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são ao mesmo tempo expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita, e às vezes ante a missão que se deva cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida. E segundo, porque não há perigo do qual a providência nos não possa subtrair, quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como ato de abnegação, e em proveito de outra. Ele segue como orientações aqui também para leitura, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 5, 6, 18 e 19. Então, essa aqui é a lição do pai e do conscrito, que realmente é de grande interesse e vale a pena a nossa reflexão a respeito do que Kardec procura nos trazer e como é cheia de conceitos e importâncias aí para podermos analisar. Vamos deixar para a semana que vem, né, para o próximo estudo, né? Espero que seja no máximo semana que vem, para fazermos as nossas reflexões sobre o caso. Então, os principais pontos aos quais devemos pensar um pouco mais: a falta de confiança em Deus, a falta de confiança no futuro, uma boa intenção não justifica o crime, e o suicídio não é uma atitude única, possui os seus agravantes e os seus atenuantes. Agradeço a todos a oportunidade, fiquem com Deus e que possamos nos encontrar no próximo encontro. Um abraço a todos.